Graça e paz, irmãos. Uma boa noite no Senhor. Eu vou pedir que, por gentileza, os irmãos abram a palavra de Deus em 2 Reis 18, 1. Nosso primeiro texto é 2 Reis 18, do capítulo 1 ao 12º. 2 Reis 18, 1, 12. Assim diz a palavra do Senhor. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Feriu ele e os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ralá, junto a Rabor e ao rio Gozã, e nas cidades dos medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Assim é a palavra do Senhor. Irmãos, falar de reforma não é nada mais do que falar da obra de Deus na sua igreja e no coração do seu povo, principalmente no coração dos eleitos. Essa tem que ser a nossa primeira imagem, é Deus trabalhando no coração da sua igreja, no coração do seu povo. E por que não dizer com certeza que é a ação do Espírito Santo? Normalmente a gente tem uma ideia muito pequena da ação do Espírito Santo, mas a gente pode afirmar com certeza que é a obra do Espírito Santo transformando, porque é o Espírito de Deus que faz isso no coração do homem, é Ele que nos move. A Escritura já deixa claro que se há alguma coisa boa no nosso coração, provém com certeza do Senhor. E o que é mais importante é que a Escritura demonstra que em momentos difíceis, em momentos como esse que nós vamos tratar agora, e tantos outros, como foi tratado aqui com o reverendo Ezequias, também foi tratado com o reverendo Isaías, Deus sempre opera no meio do seu povo, mesmo quando a situação parece tenebrosa, mesmo quando não há saída, mesmo quando o povo está tão sufocado das coisas que corrompem o seu coração, das coisas que desagradam a Deus. Deus opera, e de que maneira que Ele opera? Ele opera sempre nos reconduzindo à sua palavra. Ele sempre opera em favor do seu povo, nos colocando novamente no seu caminho. E é disso que trata a reforma. A reforma, quando a gente fala da reforma do século XVI, é apenas um momento. Mas o texto que nós vamos tratar hoje, dos que já foram tratados, mostram justamente isso. Deus operando no meio do seu povo, Deus conduzindo a sua igreja, essa expressão que eu gostaria de ressaltar, a sua igreja novamente para os seus caminhos. E como é que eu pretendo fazer isso hoje? Pretendo dividir a nossa história em 3 capítulos. Esses 3 capítulos, na verdade, a gente vai tentar pensar pelo menos 3 lições, mas é uma história de reis. O que eu pretendo contar hoje é uma história de reis, de 3 reis, sim, 3 reis. Nós vamos tratar de 3 reis. Então, eu nomeei
essa mensagem como fidelidade e restauração, confiando em Deus em tempos difíceis, quando não há olhos humanos. Exatamente isso. Fidelidade e restauração, confiando em Deus em tempos difíceis, quando não há olhos humanos. Então, a primeira parte da nossa história é a história de um rei mau. Nós vamos começar com a história de um rei que antecedeu Ezequias, o seu pai Acás. E para que a gente acompanhe isso bem, eu pedi que os nossos irmãos da mídia nos ajudem, porque eu preciso que vocês acompanhem comigo no texto, tá bom? O nosso primeiro texto está em 2 Crônicas 28, de 1 a 4. Então vamos lá, 2 Crônicas 28, de 1 a 4. Vamos fazer isso juntos, irmãos, é importante. 2 Crônicas 28, de 1 a 4. Então, a nossa história começa assim. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Mas vamos agora a 2 Reis 16, 10 a 18. 2 Reis 16, do 10 ao 18. 2 Reis 16, 10 a 18. Diz assim a Escritura: Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele o sacerdote Urias, a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue do holocausto e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele, porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa e a entrada real, pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Mas vamos mais um texto, 2 Crônicas 28, 22. Vamos entender um pouquinho mais da história desse rei. 2 Crônicas 28, 22, vamos ler até o 25. Então vamos lá. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína, e a de todo Israel.
ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá. Fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Esse é o nosso primeiro rei. Esse é um rei que eu vou nomeá-lo de um rei mau e infiel. Mas o que é importante desse rei é que ele mostra para a gente qual a situação do povo de Deus naquele momento. O que a gente tinha era idolatria, o que a gente tinha era holocaustos humanos. O texto deixa claro que o rei sacrificou os seus próprios filhos. A gente tinha adoração à imagem, a gente tinha sacrifícios a falsos deuses. Ele fechou as portas da casa do Senhor. Ele removeu todos os utensílios importantes da casa do Senhor. Acais acabou com o culto do Senhor. Essa última parte que nós lemos, ela é importante, porque ela é muito significativa na transição do nosso segundo rei. É quando o rei Acais fecha as portas da casa do Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? Que não poderia mais haver culto na casa do Senhor. Essa era a condição do povo de Deus. Essa é a condição em que o nosso rei Ezequias nasce, cresce e agora, no seu 25º aniversário, ele vai assumir esse reinado. Com certeza, esse reino, ele começou um pouco dividido, a gente sabe disso, né? Provavelmente Ezequias começou, isso era comum naquela época, ele deve ter dividido uma parte desse período, mas o que é mais importante, é que quando ele faz 25 anos, ele é rei absoluto, e ele toma providências quanto a isso, ele age justamente quanto a isso, e agora começa o segundo capítulo da nossa história. Agora as coisas mudam, agora a gente tem um rei de coração avivado e reformado. Sim, essa é a afirmação. O nosso rei agora, o rei Ezequias, nós podemos afirmar que ele é um rei de coração avivado e reformado. E vamos ver por que isso realmente acontece. Já começa com o nome, é muito interessante, né? O nome do rei Ezequias, ele significa, quando a gente translitera ele para o grego, ele tem um significado muito importante. A gente pode considerar que Yahvé é aquele que me fortalece, ou uma segunda expressão, Yahvé é a minha força. Irmãos, as Escrituras não usam palavras à toa. As Escrituras não colocam nenhuma palavra sem propósito. Então a gente começa com o rei, aonde o próprio nome dele declara que a sua força é o Senhor. Yahweh é o seu Senhor, dele é a sua força. Mas tem outra coisa na história que é muito importante. Muito importante. Só para vocês terem ideia, foi descoberto, na verdade, em 1830, um monumento chamado o Prisma de Senaqueribe. Alguns chamam de o Prisma de Taylor, mas o que é mais importante, esse prisma está no museu em Londres, mas ele tem uma inscrição. E a inscrição desse monumento é o seguinte: quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo. Irmãos, o nosso Deus é o Senhor da história. Ele não só é o Senhor da história, como Ele marca a história. Ele deixa claro quem Ele é. Ele confirma as suas escrituras, mas Ele confirma também que Ele é o nosso Deus. Então a gente pode tirar já uma primeira lição, agora aqui nesse momento, que Deus, somente em Deus, repousa a plenitude do nosso ser. Sim, é somente no Senhor que nós sabemos quem nós somos. É somente no Senhor que a nossa identidade se revela. Quer ver uma coisa que é importante? O nosso texto, se os irmãos olharem mais uma vez aí no versículo 3, ele tem uma nota teológica. Ele diz o seguinte: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Essa declaração ela é extremamente importante porque ela faz uma conexão
com o rei Davi, né? E a gente vê essa conexão, onde a Escritura diz que fez ele o que era reto perante o Senhor, tudo o que fizera Davi. A gente encontra essa mesma referência lá em 1 Reis 15:5, onde o texto diz assim: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Eteu. Então, essa nota teológica ela é muito importante porque, primeiro, ela mostra para a gente que o nosso rei foi um rei reto. E essa retidão, ela tem a ver conosco. Mas ela também revela o mais importante, que ele estava na presença do Senhor. O texto deixa bem claro isso, porque ele diz assim, fez ele o que era reto perante o Senhor. A retidão, ela é imprescindível diante do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre todos e todas as coisas. A retidão do nosso rei não era uma retidão hipócrita, não era uma retidão de aparência, mas era uma retidão de quem estava diante do Senhor, de quem não há mentira, diante de quem não há hipocrisia. Isso é retidão bíblica, isso é integridade, é vivermos diante do Senhor de forma reta e sem hesitação. O texto também revela para a gente, aqui um ponto muito importante, sim, ele era filho de Davi, mas essa declaração ela tem uma importância um pouco além. Essa declaração não é só de que o nosso rei, a herança dele era étnica, não, porque o texto deixa claro que quando ele associa a sua descendência com o Senhor, ele fala de Davi, mas ele fala assim, perante do Senhor. Então, o que isso significa? Que para você ser da descendência de Davi, você tem que ser reto. É isso que nos assemelha, é isso que nos coloca diante do Senhor. O texto deixa bem claro que essa filiação é uma filiação de retidão, é uma filiação de sinceridade. O texto deixa isso muito claro. Tem um valor étnico? Sim, tem. Mas quando o texto coloca a sua retidão diante do Senhor, perante o Senhor, isso tem significação para nós. Isso mostra para a gente de que não é só uma questão étnica, mas é uma questão de fé, é uma questão de crença. Agora, por que esse paradigma é importante para a gente? Porque esse paradigma aponta de volta para cada um de nós, aponta mostrando para nós o que é ser reto diante do Senhor. E esse aqui foi um dos motos da reforma. Eu gostaria de lembrar para os irmãos que o primeiro movimento de Lutero, principalmente quanto à questão da reforma, é quando ele está andando em Roma. Sim, é verdade, as indulgências, a idolatria, tudo isso abalou Lutero. Mas tem um momento muito especial, que ele mesmo declara isso. É quando ele está andando por Roma e o que ele vê é prostituição. Ele vê prostíbulos especialmente para clérigos. Ele vê corrupção. O que Lutero vê é uma inconformidade com a retidão que o povo de Deus tem que ter. Isso abala ele. Isso choca muito ele. Esse é o primeiro movimento de Lutero quanto a essa questão dessa indignação de como tem que ser o povo de Deus. Então, quando a gente fala de reforma, irmãos, a gente fala de retidão, a gente fala de santidade, mas isso perante o Senhor. É uma retidade que tem frutos, é uma retidade que demonstra a presença de Deus no nosso coração. Então, automaticamente vem aquela pergunta, né? Em momentos difíceis como esse, como é que eu me comporto? Que decisão eu tomo? Todos nós aqui já tivemos situações como essa do nosso rei Ezequias, mas ele não hesita. Parem para pensar. Um reino totalmente corrompido, uma nação totalmente entregue à idolatria, o nosso rei não hesita. Ele não titubeia. E sabe como? Olha só, se a gente dá uma olhada lá em 2 Crônicas 29:3, o texto vai deixar bem claro que no primeiro mês, já no seu primeiro mês, o que o nosso rei faz? Ele vai lá e purifica o templo. Essa é a primeira ação dele, logo no primeiro mês. No segundo mês, sabe o que ele faz? Ele institui novamente a Páscoa. O povo tinha esquecido, o povo já não celebrava mais a Páscoa. E agora, do 3º ao 7º mês, isso que é o mais impressionante, ele faz completamente toda a reforma
do culto ao Senhor. Toda reforma, o nosso rei não perde tempo. Ele não hesita diante das dificuldades, mas ele age. E quem faz com que a gente age, irmãos, é o Espírito de Deus. Então, com certeza é obra do Senhor. Mas o texto também ajuda a gente. Vamos lá no versículo 4, acompanhem comigo, ó. Aqui são esses verbos são verbos fortes. Esses verbos no original, eles demonstram ação, mas uma ação bruta. Não é uma ação como, eu fui até ali ao banheiro. Não. Olha só o que o texto diz. Removeu os altos. Removeu aqui, ele representa alguma coisa muito bruta, alguma coisa muito violenta, alguma coisa que você não para pensar. Você vai lá e age. Mas o texto continua, diz assim, ó, quebrou as colunas, que também pode ser considerado aqui como exterminar, esmigalhar. Ele só não derruba, mas ele parte, ele quebra todos em pedaços. O deitou abaixo aqui, esse ponto é muito interessante. As colunas, uma das formas de adoração no Antigo Testamento eram colunas. Essas colunas tinham significados, em alguns casos, horríveis, até fálicos, tá? E o que o rei faz? O rei derruba isso, porque isso tem a ver com a nossa fidelidade, tem a ver com os nossos olhos. Esses monumentos, irmãos, eles eram, na maioria deles, vou usar a palavra mais sucinta, depravados, só para vocês terem uma ideia. O rei não admite isso de maneira nenhuma. Ele vai lá e derruba isso, ele quebra isso. E outra coisa muito importante é que ele faz em pedaços a serpente de bronze. Olha que interessante. Essa é a única passagem onde essa serpente aparece novamente. Essa serpente foi aquela que Moisés precisa levantar, porque o povo, depois de pecar contra o Senhor, está sendo atacado por víboras. E a única solução para isso era olhar para essa serpente. Então, um instrumento que foi um instrumento de cura, agora virou um instrumento de idolatria, de condenação ao povo. Então, cuidado, irmãos. Às vezes nós se apegamos em coisas que se tornam ídolos na nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E como que o nosso rei fez isso? O texto continua, né? Ele diz assim, ó, ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis. Há uma ação aqui do nosso rei. E o que é mais importante é que isso surte efeito no meio do povo de Deus. Isso que é reforma. Por exemplo, eu vi reforma hoje aqui na igreja. Quem aqui teve de manhã na escola dominical? Pode levantar a mão. Quem não teve, perdeu. Porque eu vi atos de reforma aqui. Sabe o que significa reforma? É você ver crianças proclamando a palavra de Deus, conhecendo os atributos de Deus. Isso é reforma. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Saiam daqui agora. Vai ali fora na praça. Não precisa ser uma criança não. Olha nos olhos de um adulto, qualquer um, e pergunta para ele, qual é o fim principal do homem? Ele não vai falar para você. Ele não sabe. Mas eu vou te dizer o que você vai ver nos olhos dele. Angústia, incerteza, dúvida. É isso que você vai ver. Você não vai ver como uma criança aqui que não hesitou e respondeu. Isso é reforma, irmãos. Isso é Deus trabalhando no coração do povo. Sabe por quê? Porque essas crianças aqui, elas sim, amanhã serão advogados, amanhã poderão ser presidentes, deputados, e todos eles fundamentados na palavra de Deus. Quer ver reforma? Está aqui, ó. Isso aqui é reforma. Eu nem preciso tratar, né, dos absurdos de transubstanciação, nada disso. Mas os irmãos hoje vão receber o cálice do Senhor. Hoje cada um de nós vai ter oportunidade de usufruir dessa bênção. E se vocês hoje podem estender as mãos, é porque homens morreram por isso, porque o cálice ainda hoje é negado. Só igrejas reformadas, só igrejas que passaram por essas operações do Senhor, é que podem estender hoje a mão e dividir o cálice. Quer ver uma outra obra de reforma? O que nós fizemos agora aqui antes da pregação.
o canto congregacional. Isso é obra da reforma. Isso é Deus operando no seu povo. Sabe por quê? Porque como nós louvaríamos, como nós adoraríamos, se as nossas vozes estivessem suprimidas? O louvor, a adoração é congregacional. Nós somos filhos dessa mesma aliança. Nós somos filhos desse favor de Deus. Isso é reforma. E a reforma acontece na minha vida e na sua vida. Quer ver um outro exemplo? Quais são os nossos amigos? Quais são as nossas atitudes, por exemplo, com o dízimo? Lembra da passagem do jovem rico? Ele é um desafio para cada um de nós. O coração dele não estava na obediência a todos os mandamentos. O coração dele estava no dinheiro, estava nas riquezas. Cadê a sua fidelidade? O nosso rei foi um rei fiel. Foi um rei que não poupou esforços. Foi um rei que agiu conforme a vontade do Senhor. O que é mais importante aqui, irmãos, é que toda reforma, ela não é apenas alguma coisa simbólica. Ela é uma transformação no coração do povo de Deus. Ela veio, sempre veio na história, Deus sempre levantou homens fiéis para que o seu povo fosse abençoado e beneficiado com isso. O que nós comemoramos não é apenas um ato histórico. O que nós comemoramos é uma representação da ação do povo de Deus. O que nós comemoramos aqui é quando Deus opera e transforma plenamente o seu povo. O que nós comemoramos aqui é o que Deus sempre fez e continuará fazendo por todo o seu povo. Mas o que o texto também deixa claro é que essa é uma obra que acontece no coração. Se a gente dá uma olhada no salmista, no Salmo 28, 7 e 9, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o, exalta-o para sempre. O Salmo 33, 18 e 22 também nos ajuda nisso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E sabe, tem um momento na história do nosso rei, onde uma outra passagem é muito simbólica, e aponta exatamente para o que o salmista diz. Um momento que muitas pessoas conhecem essa passagem, mas eu gostaria de apresentá-las para o irmão mais uma vez, para ver como que reforma não é uma obra que ocorre só aqui. Reforma ocorre no coração e na ação. Reforma é aquilo que nos move, é a obra do Espírito Santo conduzindo cada um de nós em agir, em mudar. Irmãos, nós não somos reformados só de nome. Não basta, eu sou reformado, isso não basta. Isso não é reforma. Se hoje a gente pode congregar aqui, se hoje há templo reformado, é porque Deus moveu homens e mulheres para que isso hoje fosse uma realidade. Reforma tem que fazer você mudar. Reforma não é apenas um tópico da história. É você olhar para ela, é cada vez que você se identificar com ela, se perguntar: por que eu não sou assim? O que falta para que Deus opere no meu coração da mesma maneira? Para que eu não tema, para que eu não hesite. Quer ver? 2 Crônicas 32, 7 e 9.
2 Crônicas 32, 7 e 9. Isso aqui, a situação estava tensa no reino. Muito tensa. Mas olha o que o nosso rei diz para o povo. Busquem na sua Bíblia, 2 Crônicas 32, 7 e 9. Essa palavra é para cada um de nós. Olha o que o rei fala para o povo. Sede fortes e corajosos. Não temais, a cidade estava cercada, irmãos. Nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Entenderam isso? Não há situação que o nosso Deus não resolva. E é sobre isso que a história marca. É sobre isso que o prisma de Senaqueribe diz. Ele não se rendeu. Ele não aceitou ser subjugado naquele momento. É Deus operando no coração do rei e opera no meu e no seu coração da mesma maneira, fazendo com que a gente haja. Mas olha que interessante, vamos agora lá no versículo 7 e no 8, irmãos. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Junto com esse texto, eu gostaria de trazer um outro texto de Isaías, para que a gente entenda esses dois juntos. Isaías 64, 6, diz exatamente quem nós somos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Quem venceu não foi Ezequias, foi Deus. Em mim, em vocês, não há nada, não há nenhum valor sequer. Se você ainda não entendeu isso, você não é reformado. Você não entendeu o que é a graça. Você não entendeu nada. Nada. Isso aqui é o que eu e todos nós somos. Essa é a nossa realidade. Mas olha o que o texto diz. O texto deixa bem claro que assim como, irmãos, depois de tudo que o rei fez, depois de todos os seus atos de fidelidade, diante da sua retidão diante do Senhor, diante do seu compromisso com o culto santo, aí sim, agora sim, assim foi o Senhor com ele. O Senhor anda com você? Está aqui a régua, está aqui a tábua. Tem que haver retidão, tem que haver amor pela casa do Senhor, tem que haver amor pela palavra do Senhor. Isso é importante. Olha os 6, irmãos, olha o que ele diz: porque ele se apegou ao Senhor. A tradução mais literal possível aqui seria que ele se agarrou, sabe? Ele grudou no Senhor e não largou mais. É isso que o nosso rei fez. Ele olhou para todo aquele caos e ele se agarrou ao Senhor. Ah, não, esse é o meu Deus. E sabe como ele fez isso? E não deixou de segui-lo. Como? Guardando os seus mandamentos. E é isso que nós vimos hoje aqui. Crianças proferindo a palavra do Senhor.
Crianças que conhecem quem é o nosso Deus. Isso é ser reformado. É conhecer a palavra do Senhor, se agarrar a Ele. Ou o seu tempo é o seu Senhor e você não consegue, no mínimo 15 minutos do seu dia, para você orar e fazer como o nosso rei aqui, ó, guardar os mandamentos do Senhor. Sabe por que aqueles homens passaram o que passaram? Porque amavam a palavra de Deus. Todo mundo aqui conhece aquela expressão viva de Lutero, quando ele é ali em Worms, encurralado. Se eu não for convencido pelas Escrituras, que Deus me ajude. Qual é o seu tesouro? É o seu bem-estar? São os seus filhos? É o seu trabalho? Ou é a palavra do Senhor? Você morreria por ela? Você se deixaria ceifar por essa palavra? Você está agarrado com ela? A reforma surtiu esse efeito no seu coração? Você ama essa palavra? Ela está ali guardada no seu coração? Se pergunta sobre isso. Isso que é reforma. Mas olha só olha que interessante, do versículo 9 ao versículo 12, o que nós vemos é justamente o contrário, é um contraste. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Halá, junto a Rabor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem o fizeram. Culpados. Êxodo 24:7 diz assim, ó: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Agora, como você obedece aquilo que você não conhece? Não dá, é impossível. Se o seu coração não estiver no Senhor, irmãos, eu já comecei dizendo isso, a Escritura não coloca palavra nenhuma sem propósito. O nosso texto vem até aqui dizendo de fidelidade, de apego às Escrituras, de devoção à obra e à casa do Senhor. Mas agora ela nos traz um texto que é um contraste, e é um contexto que mostra para a gente exatamente o que acontece quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. E exatamente esse é o ponto histórico do século XVI. Uma igreja morta, uma igreja sem propósito, uma igreja que vendia a fé. Sim, é uma igreja pagando pelos seus pecados. Essa mensagem é para todos nós. A Escritura tem uma mensagem atemporal. O texto fala de obediência. O texto fala de reconstrução, é verdade. Nós já ouvimos isso aqui com o reverendo Isaías. Nós ouvimos também de fidelidade com o reverendo Zedequias. Tudo isso faz parte aqui do nosso texto. Mas o nosso texto também mostra o que a não obediência causa. Ele deixa bem claro que o se afastar de Deus, a infidelidade ao Senhor, tem consequências. Tem consequências. Mas agora eu gostaria de tratar, para encerrar, do nosso último capítulo. A nossa história não termina aqui.
Por incrível que pareça, e graças a Deus, ela não termina aqui. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, irmãos, que todos esses reis, a Escritura aponta a outros, tá? Asa, Josias, tem outros reis que são também nomeados como homens retos que fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Mas se vocês lembrarem, o próprio texto de Davi diz que ele fez o que era reto, a não ser no caso de Urias o Heteu. Nenhum desses reis cumpriu o propósito. Sim. Nenhum desses reis cumpriu exatamente aquilo que Deus exige de cada um de nós. Todos eles, de uma maneira ou de outra, falharam. Todos eles, de uma maneira ou de outra, não foram completos. E o que é mais interessante é que depois de Salomão, a história de Ezequias é uma das que mais tem espaço na Escritura. Os textos deixam claro, tentam exaltar isso, mas nenhum deles, nem o próprio Davi, foi perfeito. Mas eles são tipo, eles apontam para aquele que é perfeito. Eu vou ler para os irmãos aqui uma pequena paráfrase que eu fiz do Danny Dorian. Eu gosto muito desse teólogo. Ela diz assim: toda reforma, seja ela em âmbito nacional, eclesiástico ou pessoal, aponta para a obra redentiva de Cristo. A maior e verdadeira reforma é a que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pois toda forma de pecado constitui rebeldia contra Deus e as suas alianças. Igualmente, atos de nobreza são, acima de tudo, respostas fiéis ao amor de Deus. Quando ele iniciava suas alianças, suportava infidelidade a cada uma delas e enviou o Filho para expiar por nossos pecados contra ele. A história toda da Bíblia é que Deus está redimindo as pessoas para si. O efeito é revelar as trevas do nosso coração e a miséria da nossa condição e conduzir-nos para a cura oferecida por Deus. Cristo é o nosso perfeito Rei. Cristo é o único que vai cumprir todas as coisas. E para terminar, eu vou pedir que os irmãos abram a Escritura, lá em Apocalipse 21, 9. Apocalipse 21, 9. Eu esqueci de avisar os irmãos da mídia sobre esse texto, mas é importante. Apocalipse 21, 9. Nós vamos ler 21, do 9 ao 14, depois o 27 o 22 e o 27. Vamos lá. Então, 21, 9. Alexandro. Aqui. 21, 9 diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Agora vamos até, por favor, 22, e depois nós vamos ler o 27. Olha o que diz o texto: Nela, ou seja, nessa cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Agora 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos
do livro da vida do Cordeiro. A restauração é o nosso próprio Deus. O texto deixa claro que não vai mais haver templo, porque o templo é o nosso próprio Deus. Sabe o que isso significa? Que a reconstrução foi feita pelo nosso próprio Senhor Jesus. Ele é o símbolo da nossa adoração. É nele que nós adoramos, é nele que existimos e é nele que todas as coisas são sustentadas. Essa é a reforma final. O Rei perfeito, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e nós, os eleitos dele, estaremos diante dele. Isso é reforma. Isso é reforma. Quando nós olhamos para a história, sabe o que ela diz para a gente? O que nos espera. O que está reservado para cada um de nós. E sabe como que isso se revela? Do nosso caráter, na nossa integridade, nas evidências e no testemunho que cada um de nós tem dado no dia a dia do que Cristo é e fez em cada um de nós. A oração desse servo do Senhor é que Ele, em sua infinita misericórdia e graça, que da mesma forma como Ele fez no coração de todos os seus servos, e tem feito ainda no coração da sua igreja, Ele faça isso com cada um de nós, e demos louvor, honra e glória, porque a fé que nós praticamos é uma fé que está forjada nesse livro. Hoje cada um de nós vai poder estender as mãos diante da mesa do Senhor com duas certezas no mínimo: fomos perdoados. Ali está a representação do corpo que foi rasgado, do corpo que foi moído e do sangue que foi vertido pelo meu pecado, pelo seu, para que pudéssemos ser santos, para que todo aquele que confessar Cristo, sim, hoje pode estender a mão e participar desses meios de graça. Sabe por quê? Porque só Cristo, nenhum outro, nos permite isso. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Cristo Jesus, amém.